Temos empresas racistas no Brasil? A conversa de diversidade e inclusão, ela cresceu, ela avançou, ela ganhou mais espaço no Brasil. Temos negros em cargos de presidente, vice-presidente ou de diretor-geral nas empresas brasileiras? E o que a mais diversidade que você comanda pode fazer para diminuir o racismo dentro das empresas, né? A consultoria, ela tem um papel, no primeiro lugar, de educar as organizações. Você acredita que a diversidade e inclusão no mercado de trabalho serão imprescindíveis no mundo pós-pandemia do coronavírus? A questão da diversidade, ela está relacionada com o cenário de pandemia de ponta a ponta. O candidato é bom, mas é muito gay. Ou a candidata é boa, mas é muito lésbica. Essas frases ainda são uma realidade no RH de algumas empresas brasileiras nos dias de hoje? Quais são as empresas que estão abrindo as portas para os trans? Quando a gente fala de preconceito, discriminação, intolerância, racismo, diversidade, inclusão dentro das empresas brasileiras, a gente tem que lembrar do nome do meu convidado de hoje. Ele é uma autoridade nesses assuntos, sabe tudo. O meu entrevistado já foi eleito um dos brasileiros mais influentes sobre todos esses temas que eu falei há pouco. O meu entrevistado é mestre em diversidade nas organizações pela USP, palestrante, professor, consultor, pesquisador e sócio fundador da Mais Diversidade. O cara não é fraco, não. Ricardo Salles, é um prazer, uma alegria, uma honra ter você aqui no Grandes Líderes, no Ping Pong com Bonfá. Alegria imensa estar participando do programa contigo, Bonfá. Eu acompanho o canal, assisto várias das entrevistas, é uma alegria muito grande estar aqui com você agora. Ricardo, recentemente o mundo inteiro assistiu um policial branco matando George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. Poderia ser mais um negro sendo assassinado por um policial branco, mas felizmente não foi. Ainda bem. Depois dessa morte, os negros foram às ruas pedir justiça em vários locais dos Estados Unidos, do mundo e até no Brasil. Ricardo, as empresas brasileiras estão acompanhando esse movimento ou elas ainda são muito preconceituosas? Temos empresas racistas no Brasil? Eu acho que tem um pouco de tudo que você mencionou, Bonfá. As empresas estão acompanhando esse movimento, mas é claro que nem todas elas. A conversa de diversidade e inclusão, ela cresceu, ela avançou, ela ganhou mais espaço no Brasil nos últimos anos, mas ela ainda é uma conversa que acontece, sobretudo, nas grandes empresas e de maneira ainda mais assertiva naquelas multinacionais de origem norte-americana. A maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil trabalha em pequenas e médias, não nas grandes. As multinacionais não são a maior parte das grandes organizações. Então, acho que é muito para a gente pensar em termos de complexidades. É um pouco de tudo isso que você trouxe. Avançamos? Avançamos. Falta muito? Falta. Tem empresas com práticas consistentes? Sim. Tem empresas que sequer estão olhando para essa temática ainda? Também. Conta um caso de uma empresa que olha para essa temática e é bem sucedida em diversidade e inclusão. Caso de sucesso, por exemplo. Perfeito. Acho que, de forma geral, Bonfá, as empresas que vão mais longe nessa temática são aquelas que, número 1, contam com um comprometimento da alta liderança das organizações. Isso é condição fundamental. Para um programa de diversidade e inclusão prosperar, é fundamental que a líder dê o tom, que demonstre que aquela é uma crença da empresa, que aquilo faz sentido do ponto de vista da estratégia e que também deixe transparente ali quais são os comportamentos que são admitidos e aqueles que não são tolerados dentro da organização. As causas, os temas de diversidade são absolutamente fundamentais para a sociedade. Quando esse assunto chega na empresa, eu tenho que profissionalizar. Dentro da empresa, só avanço se eu tiver meta, se eu tiver compromissos muito claros, se eu tiver indicadores de desempenho, se eu tiver um sistema de governança que diga quem é responsável pelo quê, quando, se eu tiver objetivos de curto, médio prazo, se eu respeito a cultura daquela organização, que hora vai mais rápido, hora menos rápido nessa temática. Então, acho que tem um conjunto de fatores que leva as organizações a ter sucesso ou não nessa temática. Então, a gente tem empresas como, por exemplo, a Braskem,
que é uma referência na questão da inclusão de pessoas LGBT. A Braskem, por exemplo, o que ela faz de diferente que as outras não fazem para o público LGBT? O que eles fizeram de bacana para as pessoas Eu acho que terem? eu vou trazer 2 pontos aqui que me parecem bem valiosos. O primeiro deles é não ter medo da discussão, Bonfá. É falar sobre essa temática com todos os públicos. Dá para falar com diversidade com todo mundo? Super, é plenamente possível. Mas tem empresa que tem medo de ir para a ponta. Tem medo de falar sobre esse tema na fábrica, com base numa porção de vieses. Vai ser difícil, vai ser impossível. E a Braskem, assim como, por exemplo, a ArcelorMittal, assim como, por exemplo, John Deere e outras empresas industriais, vão lá na ponta falar sobre esse tema para educar também o pessoal de fábrica, né, que precisa ser educado para essa pauta. Outro ponto que eu acho que é um diferencial dessas empresas são políticas de inclusão que sejam consistentes. Então, a gente tem algumas empresas no Brasil hoje para falar de um tema, para falar de LGBT. E dentro de LGBT, para fazer um recorte, vamos olhar para a questão trans. Você tem empresas no Brasil como a IBM, por exemplo, que hoje tem uma série de benefícios que são super inclusivos para a população trans. Não são benefícios que estão previstos na legislação. Sequer estão, mas a empresa vai lá e se adianta. E com isso, ela passa um recado consistente para a sociedade. É o recado de que essas pessoas são bem-vindas ali e o recado também de que ela está atenta aos principais debates que acontecem nesse momento no mundo. Que tipo de benefício, você sabe? Claro, claro. Quando a gente fala desse tema especificamente de LGBT, eu acho que a primeira garantia que tem que ser dada está relacionada ao clima, ao ambiente de trabalho. O ambiente onde a pessoa, sinta que ela pode se levar por inteira. Essa é uma expressão chave em diversidade e inclusão. Eu sei que naquele ambiente eu sou respeitado, respeitada por quem eu sou. Eu não preciso me esconder. Isso vai aumentar a minha taxa de pertencimento em relação à empresa, de engajamento, vai fazer com que eu queira ficar ali e que eu tenha até mais ambição para desenvolver a minha carreira. Em termos de benefícios mais práticos, quando a gente olha para a comunidade LGBT, grande parte deles, dos benefícios, já está previsto em lei. Por exemplo, tem gente que ainda hoje acha que garantir o convênio médico ao companheiro, à companheira do mesmo gênero, é um diferencial. Na verdade, não é. Faz exatamente 9 anos que o Supremo Tribunal Federal equiparou as uniões heteroafetivas às homoafetivas. Portanto, a empresa que faz isso está apenas cumprindo a lei, mas dá para ir além. A IBM, por exemplo, assim como a Philip Morris, que anunciou isso essa semana, hoje dá um apoio especial para os seus profissionais trans que vão passar por uma transição de gênero. Como é que pode ser esse apoio? Pode, por exemplo, reembolsar as taxas com medicamentos ou hormonização, pode ser um apoio no sentido de custear ou ajudar na questão da cirurgia de transgenitalização para quem tem esse desejo, que não são todas as pessoas trans. Isso vale para as pessoas LGBT, mas vale para outros assuntos. Se a gente olha lá para gênero, são as políticas de flexibilidade para pais e para mães. Se a gente olha para a população com deficiência, é garantir a acessibilidade e a inclusão no ambiente de trabalho. Se a gente olha para as pessoas negras, que é o tema do momento e que a gente está falando aí da maioria absoluta da nossa população, eu acho que isso passa, sobretudo, por olhar os nossos processos seletivos de uma forma mais inclusiva, garantindo a representatividade da sociedade dentro da empresa. Consultor de diversidade Ricardo Salles, temos negros em cargos de presidente, vice-presidente ou de diretor-geral nas empresas brasileiras? Infelizmente, pouquíssimos, Bonfá, tão poucos que a gente consegue contá-los. E eu acho que enquanto a gente conseguir contá-los, isso é sinal de que temos um problema. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ethos, com as 500 maiores empresas do país, mostrou que pessoas negras, de forma geral, homens e mulheres, são apenas 4,7% dos cargos de liderança. 4,7%. Se eu cruzo as diversidades, a palavrinha mágica aqui é interseccionalidade. E eu olho para a questão específica das mulheres negras, elas são 0,4% nas posições de liderança das maiores empresas do país. Isso, Bonfá, na falta de um outro adjetivo, eu uso palavras como absurdo,
escandaloso, vergonhoso, porque a gente está falando de 56% da população. E antes que alguém diga, isso é importante, antes que alguém diga, é uma questão de escolaridade, etc., eu faço a ressalva. O Brasil adotou, nos últimos 20 e tantos anos, mais de 20 anos, uma série de políticas afirmativas, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma também, que garantiu uma representatividade maior dessas pessoas na universidade. Então, quem diz hoje que não encontra pessoas negras para exercer função de liderança, não está procurando direito. Por que os negros não conseguem chegar no topo das corporações? O que impede? Eu acho que não tem meios termos aí, Bonfá, não sei direto ao centro da questão, que é o racismo. O Brasil ainda é um país profundamente racista, mas que a diferença de outros países também racistas não consegue se enxergar como tal. Antes de continuar a minha entrevista com o consultor de diversidade Ricardo Salles, eu tenho um pedido muito especial. Gente, infelizmente, a crise chegou com tudo e atingiu o ping-pong com Bonfá. E o programa perdeu os seus patrocinadores e apoiadores. Para o nosso talk show não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha. Isso mesmo. Estou passando o chapéu aí. O endereço está aí na sua tela, é o vaquinha.com.br. Aí você entra lá no site, põe Bonfá na busca e vai direto para a campanha. Ou você também pode clicar no izinho aí que está no cantinho da tela, que também vai direto para o site da campanha. E se você gosta do meu trabalho, empresário poderoso, que tal patrocinar o meu programa inteiro com a sua marca ou com o seu produto? Vamos conversar? Entre em contato comigo, escreve para mim. O e-mail também está aí na sua tela, é umolhar@gmail.com. umolhar@gmail.com. Vamos conversar, vai ser um prazer. E o que a Mais Diversidade, que você comanda, pode fazer para ajudar a diminuir esse gap, né, essa distância tão grande entre os negros, né, que normalmente estão no chão de fábrica e não conseguem chegar no topo, né, em cargos de comando, né? Ou diminuir o racismo dentro das empresas, né, sendo direto, né? Eu acho que a consultoria ela tem um papel, no primeiro lugar, Bonfá, de educar as organizações. Muitas das questões que a gente está tendo o privilégio de debater aqui, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, muitas dessas questões não apareceram, Bonfá, na formação dos executivos. Seja porque muitos e muitas deles vieram desde a infância, a maioria de ambientes mais elitizados, de escolas onde esse debate não apareceu, seja porque a gente tem uma questão muito séria, Bonfá, que é para ser endereçada, que é como se dá a formação de ensino superior no Brasil. Os cursos de engenharia, de administração, de economia, que são os cursos de onde vem a maior parte das lideranças das empresas, só muito recentemente começaram a olhar para essas temáticas. Então, eu acho que um primeiro trabalho da consultoria é o de educação, é o de formar, é o de sensibilizar, para mostrar que os preconceitos existem e que a organização tem um papel fundamental ali como um agente da sociedade na condução de soluções para esses problemas. Uma empresa que a gente atende, que eu morro de orgulho de dizer isso, é a EDP. A EDP é uma empresa do setor de energia e que tem um presidente, o Miguel Setas, um português, muito comprometido com essa temática. Eu tive a oportunidade de conversar com o Miguel por ocasião desses protestos todos que estão acontecendo no mundo a propósito da questão racial na semana passada, e numa breve conversa ele se sensibilizou sobre a importância do programa de estágio dessa empresa destinar 50% das vagas a jovens negros. Né? E aí olha que interessante, porque eu acho que é um ponto rico da nossa conversa. Não vai precisar, Bonfá, baixar a régua. Ninguém vai precisar tirar critério, mas o fato de ter uma meta vai fazer necessariamente com que as pessoas envolvidas com esse processo vão atrás, com mais intensidade, para encontrar esses jovens que têm o perfil. Então, acho que a consultoria tem essa finalidade de fazer com que as lideranças se comprometam com o tema. Não existe tema de diversidade mais ou menos importante que o outro. Todos têm o seu valor, mas a pauta racial, Bonfá, ela é estruturante. O que eu quero dizer com isso? Número 1, a gente está falando de 56% dos brasileiros. Número 2, quando eu falo de raça com prioridade, eu automaticamente estou falando também de gênero, mulheres negras.
LGBTIs negros e negras, pessoas com deficiência negras, pessoas de diferentes classes sociais ou idades negras. Mas, ao mesmo tempo, essa pauta é a que menos avançou no cenário empresarial brasileiro, justamente por conta do racismo. É uma das pautas que a gente mais tem dificuldade de colocar na mesa e é uma das que mais tem dificuldade de prosperar no país. Apesar do ritmo de desaceleração dos últimos meses, você acredita que a diversidade e inclusão no mercado de trabalho serão imprescindíveis no mundo pós-pandemia do coronavírus? Absolutamente. A questão da diversidade, ela está relacionada com o cenário de pandemia de ponta a ponta. Vou te dar exemplos aqui. Vamos lá. As empresas tiveram que, de uma hora para outra, ir para o home office. Uma empresa que tem um olhar inclusivo, ela fez esse processo de maneira mais fácil, porque ela já sabe que o funcionário também tem uma vida pessoal. Logo, essas imagens todas que viraram cotidiano nos últimos dias, que é a criança que invade a live, é o marido, a esposa passando atrás, é a mãe, eu não sei quem, entrando no meio da reunião, não surpreende uma empresa inclusiva que sabe que o funcionário tem uma vida para além daquelas entregas cotidianas. A questão da diversidade, Bonfá, está relacionada às empresas que tiveram que fazer cortes, por exemplo. Porque aquelas que tiveram que fazer cortes, elas se viram na situação de priorizar quem fica e quem sai. E aí, nesse momento, as desigualdades se impõem. E é necessário estar muito atento como gestor, como gestora, para não demitir aquelas pessoas que já vêm de um cenário de vulnerabilidade ainda maior. Nos últimos dias a gente viu matérias aí na CNN, a gente viu matérias no Estadão, matérias na Exame que fazem uma associação direta entre a diversidade e a retomada. Por quê? A gente vai voltar, quando chegar o momento, para um mundo ainda mais complexo. A gente não consegue enxergar isso ainda, mas eu acho que um exemplo que vale a gente ter em mente é, depois do 11 de setembro, nunca mais foi a mesma coisa viajar, certo? Nunca mais foi a mesma coisa. O que a gente está vivendo agora é uma transformação escalonada em relação ao que aconteceu em 2001. Portanto, muita coisa vai mudar. O que vai mudar vai demandar das organizações um olhar ainda mais complexo. E não se enganem, a gente não vai encontrar respostas para problemas complexos em equipes com pessoas que sejam iguais. O mês de março, para quem é empresário, foi assustador? Foi. A gente perdeu clientes? Sim, mas eu sempre dizia, a crise depura. A crise ela serve para separar quem estava nessa discussão. Talvez por um oba-oba, um pró-forma, eu tenho que fazer porque está todo mundo fazendo, de quem está nessa discussão porque realmente acredita e vê valor nela. O candidato é bom, mas é muito gay. Ou a candidata é boa, mas é muito lésbica. Essas frases ainda são uma realidade no RH de algumas empresas brasileiras nos dias de hoje, na hora da seleção? Infelizmente, Bonfá, no ano de 2016 ou 2017, eu escrevi um artigo que trazia esse título, o candidato é bom, mas é muito gay, entre aspas, porque era uma frase de profissionais de RH. O que eu recebi de mensagens de pessoas que tinham passado por essa situação, você não imagina. Ou imagina muito bem, porque eu sei que você conhece, estuda esses temas há muito tempo e, inclusive, tem uma participação histórica nessa agenda, né? Tem uma participação histórica nessa agenda com o seu programa de televisão, né? Que eu acho que é algo que tem que ser lembrado aqui como algo absolutamente inovador para a época. Mas, te respondendo, essas frases ainda são comuns. Quando a gente olha para a população LGBT no mercado de trabalho, Bonfá, primeiro a gente tem que fazer uma quebra. A quebra é entender LGB e depois acrescentar a questão trans. Quando a gente fala de LGB, lésbicas, gays e bissexuais, essas pessoas sempre estiveram nas organizações. Sempre estiveram, mas em situações nada acolhedoras, com medo, por exemplo, de falar sobre a sua orientação sexual. Hoje, no Brasil, apenas uma em cada três pessoas fala abertamente sobre sua orientação sexual no ambiente de trabalho. Ainda, Bonfá, só 30%. O que eu quero dizer, então, é que 2 em cada 3 não falam. 2 em cada 3 se levam pela metade. 2 em cada 3, Bonfá, na segunda-feira de manhã,
quando perguntam como foi o fim de semana, elas inventam uma história do companheiro, da Renata, que na verdade é Renato. E isso tem um custo psicológico grande para aquela pessoa e um custo também em termos de produtividade, claro, porque ela tem que ficar muito concentrada ali em não ser descoberta, aspas aqui, e não necessariamente em desempenhar todo o seu potencial. Quando a gente olha para a população trans, os desafios são ainda maiores. Primeiro porque, para quem é uma pessoa trans, estar no armário não é uma opção, certo? Eu até posso, se eu quiser, por mais desafiador e agressivo que vá ser, eu ainda tenho possibilidade de tentar camuflar a minha orientação sexual. Para uma pessoa trans, isso não existe como possibilidade. Essas pessoas raramente chegam às organizações. E quando chegam, enfrentam barreiras e dificuldades. Tem melhorado? Tem, Bonfá. E eu gosto de celebrar as conquistas. Há 5 anos, pessoas trans nas empresas, você contava nos dedos. Eram pouquíssimas. Hoje, elas continuam sendo pouquíssimas, mas você tem muito mais. Elas não estão numa quantidade significativa. Quais são as empresas que estão abrindo as portas para os trans? Eu acho que a gente tem que destacar alguns trabalhos que são feitos, eu vou dizer assim, no atacado, e é no atacado literalmente, me ocorreu aqui agora. Porque os varejistas têm um trabalho que a gente tem que destacar, e eu vou nominar aqui o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour. Tem um trabalho de inclusão dessas pessoas e na linha de frente. Quando você coloca uma travesti, Bonfá, no caixa da sua loja, você está passando um recado muito consistente para a sociedade. Porque você não está escondendo ela no almoxarifado. Você está mostrando ali, né? Isso é um recado consistente. Outras empresas também fazem uma inclusão da porta para dentro. Eu vou lembrar aqui o caso de algumas empresas que já contam com profissionais trans, que é o caso de alguns bancos, algumas empresas de tecnologia. Ainda não é na quantidade que a gente precisa. E esse continua sendo um grande desafio para a gente endereçar. Você está gostando da minha entrevista com o consultor de diversidade Ricardo Salles? Não acabou! O que acontece com a produtividade de uma pessoa que está sendo ameaçada com insinuações ou perguntas indiretas ou diretas sobre a sua sexualidade? Uma equipe é mais produtiva quando há ali um senso de segurança psicológica. Ainda tem gente no mercado de trabalho que pensa que a sexualidade dos profissionais deveria ser um assunto privado. Mas a regra do trabalho é lugar de trabalhar parece que vale para os outros, quando é a sexualidade do outro. Esse ano, a pandemia do coronavírus impediu que a parada LGBT ocorresse na data prevista. Ela é só uma festa ou tem mensagens importantes dentro desse evento? Nessas suas andanças aí, né, nas suas consultorias, palestras e tudo, quais foram as maiores barbaridades que você já ouviu?